Então, pessoal, fizemos aí a nossa análise de perigos de matérias-primas e agora a gente vai entrar na análise de perigos das etapas. Essa análise de perigos das etapas, ela está totalmente relacionada àquele fluxograma que nós já trabalhamos em cima dele, tá bom? Então, aqui na análise de perigos das etapas, vamos aqui dar uma olhadinha que na coluna aqui de etapa de processo, eu também prefiro fazer isso por Excel, fica mais fácil da gente acompanhar as etapas, essa tabela fica mais fácil de, não necessariamente por Excel, mas por tabelas, e aí a gente consegue acompanhar todos os nossos critérios. Então, lá no nosso fluxograma, tinha descrito inicialmente o recebimento dos materiais. Nós fizemos a análise de perigos das matérias-primas e aqui a gente já está falando da etapa de recebimento em si, tá bom? Então, a etapa de recebimento do sal refinado. Quais itens que nós vamos avaliar? Físico, químico, biológico. O radiológico, gente, ele não veio para essa etapa, a gente está falando da nossa mesma panqueca, e a panqueca dentro do nosso processo produtivo, ela não tem nenhuma etapa, ela não é irradiada, ela não tem nenhuma radiação. Pode ser que seu produto tenha uma etapa de radiação e você vai ter que controlar essa etapa, mas considerando que não tem nada relacionado a perigo radiológico no processo, ele não está aqui na análise de perigos. Isso vai variar de qual produto que você produz, se a radiação é uma etapa do seu processo. Em geral, na maior parte aí dos produtos, a gente avalia só na matéria-prima, a não ser que o produto passe por alguma irradiação e você tem que controlar essa quantidade aí na etapa. Mas, em geral, para a etapa de processo físico, químico, biológico. Lembrando que fraude também não é uma etapa que a gente está considerando aqui no processo, porque você não vai considerar no seu processo que você pode fraudar aquela etapa do processo. Uma das coisas que comumente já está muito avaliada também, gente, a gente vai falar isso no final do nosso conteúdo, são as contaminações maliciosas, que são tratadas aí por um programa de Food Defense. Aqui nessa etapa, a gente está no APPCC, o APPCC é uma contaminação cruzada, tá? A gente vai falar de contaminação intencional no final do nosso conteúdo. Então, voltando aqui, tipo de perigo físico, químico, biológico, quais são as etapas, quais são os perigos que a gente pode ter na etapa de recebimento do sal? Então, físico, a gente identificou aí a madeira, o plástico e o metal. Dividi aqui de duas origens, sendo que qual é o nosso perigo, e aqui a justificativa de onde a gente tirou esse perigo. Isso, gente, não é obrigatório em nenhuma formatação de APPCC, porém é só para a gente direcionar ali de por que a gente identificou esse perigo. Então é mais para um controle aí da equipe, para o líder de APPCC, de onde que a gente está tirando esse perigo, por que a gente considerou ele. É mais uma forma de facilitar aí o nosso trabalho. Então, de onde que eu imaginei ali o perigo madeira? Deixa eu dar um zoom aqui para a gente poder acompanhar junto, lembrando que esse material está aí com você. Então, na etapa de recebimento de sal, madeira, proveniente do pallet onde o insumo é armazenado. Ou seja, eu admiti esse perigo aqui nesse exemplo, que esse material veio paletizado, provavelmente um pallet de madeira, que é o que é mais comum aí na comercialização de materiais. Então, pode ser que tenha aí uma madeira proveniente do pallet. Qual é a probabilidade disso acontecer? Menor do que uma vez por ano, probabilidade 1. Severidade. Não, se acontecer o perigo madeira, a severidade classificada como 3. Da mesma forma que eu falei com vocês no perigo, na avaliação de matéria-prima, também é uma boa prática a gente considerar sempre as mesmas severidades para os perigos, para evitar aí alguns questionamentos. Por que você classificou madeira como 2 em uma etapa e a madeira como 3 em outra, sendo que é o mesmo perigo? Lembra que o que vai variar é a probabilidade. A severidade, a gente está admitindo que o perigo já aconteceu, que o perigo já está lá, ok? Então, eu criei aqui uma tabelinha de todas as severidades possíveis aí nas etapas. Então, voltando aqui na nossa análise, madeira está classificado como 3. Então, nós temos aí lesão moderada, que vai dar um risco aceitável. Qual que é o nível do perigo madeira aceitável?
Ah, é menor do que 2 milímetros. Então, se a gente tiver uma madeira lá de 1,5 milímetros, ela é aceitável. Se for maior do que 2 milímetros, não é. De onde veio isso? Da RDC 14, que é a RDC que nós temos aí, referente a contaminações macroscópicas e microscópicas. Então, lá está falando do perigo madeira, ok? A mesma situação para plástico. Ah, qual tipo de plástico? Proveniente de avarias na embalagem do insumo. Então, estamos assumindo aí sal que vem embalado em uma embalagem plástica, que pode ali, daquela embalagem plástica, a gente ter ali algum resíduo desse plástico. Ah, uma frequência um pouco maior, considerada aqui a probabilidade, porém com uma severidade menor. A gente já está falando ali de um plástico de embalagem, é um plástico flexível, e aí vai depender também do público-alvo, né? Então, a gente considerou o perigo plástico insignificativo para essa situação. Também deu aceitável. E a gente pode justificar aqui, por exemplo, lá na RDC 14, não está falando especificamente de plástico flexível, mas aí nós adotamos esse perigo, assim, pela empresa, então foi uma definição da empresa tratar isso como um risco, em concordância com o menor nível de perigo admitido para outros corpos estranhos. Então, se a gente vai tratar aqui 2 milímetros, a gente admitiu 2 milímetros para plástico também. Podemos considerar dessa forma no nosso plano de segurança de alimentos. A gente adotar níveis que vão ser aí mais rígidos do que a legislação. Metal, a mesma coisa, proveniente do pallet onde o insumo é armazenado. Então, esse pallet tem madeira e tem metal. Então, esse metal aí também pode ser um perigo físico na sua etapa de recebimento. Com as mesmas considerações de RDC 14. Ah, na etapa recebimento do sal, não foi identificado nenhum perigo químico e também nenhum perigo biológico, tá bom? Depois, seguindo o nosso fluxograma, depois que a gente recebeu o sal, o que vai acontecer? A gente vai armazenar esse sal no almoxarifado. Então, quais perigos que a gente pode ter nessa etapa de armazenamento? Químico, biológico nenhum, mantemos, e físico a gente teve os mesmos perigos que foram considerados na etapa anterior. E aí aqui as mesmas justificativas, tá bom? Em algumas situações, se for exatamente os mesmos perigos, se for exatamente o mesmo material, a gente poderia ter colocado aqui recebimento do sal e armazenamento do sal no almoxarifado, em uma mesma etapa, porque os perigos vão ser os mesmos e a origem desse perigo é a mesma. Então, a gente consegue, às vezes, condensar isso na mesma avaliação. Lembrando que tem que ficar claro que você está avaliando 2 etapas em um nível apenas. Para não falar, você comeu a etapa de armazenamento? Não, tá aqui, recebimento do sal, por exemplo, e armazenamento do sal no almoxarifado. Então, você tem que exemplificar que você tem que evidenciar que você está avaliando aquelas etapas que foram levantadas no fluxograma, tá bom? Ah, já na transferência do sal, no armazenamento e na sanitização, não identificamos perigo. E aí, pessoal, da mesma forma da matéria-prima, se nós não identificamos nenhum perigo, isso vai ter que aparecer aqui. Significa que você avaliou aquela etapa e que não identificou nenhum perigo daquele tipo ali naquela etapa, tá bom? Pode ser que na classificação do risco isso suma, eu vou mostrar uns exemplos para vocês já. Aí pode ser que essa avaliação suma na próxima etapa do APPCC, mas aí na avaliação de risco ela tem que aparecer. Ah, beleza, transferimos, armazenamos no pallet plástico, sanitizamos as embalagens e aí a gente tem a abertura do sal. A abertura do sal foi considerado somente o perigo plástico. Ali no momento de abrir a embalagem, a gente pode ter um plástico proveniente da embalagem, tá bom? Porque a gente está abrindo essa embalagem, pode cair ali no meio. Já a madeira e o metal, ali eles não foram considerados. Só que aí a gente chega na etapa de peneiramento. A etapa de peneiramento foram consideradas. Aqui, vou dar o exemplo. Foram consideradas madeira, metal, plástico e pedras.
Madeira, metal e plástico, nós já tínhamos falado nas etapas anteriores, porque a gente estava admitindo um produto fechado, um produto ali ainda embalado, que poderia, vamos supor, ter uma perfuração na sua embalagem por um metal ou por uma madeira provenientes do pallet. Aqui, a gente já abriu a embalagem, então a gente está considerando o que pode aparecer nessa peneira proveniente do nosso insumo. A gente pode ter considerado isso na avaliação de risco da matéria-prima, que foi o bloco anterior. Aqui a gente já está falando que isso vai aparecer na nossa peneira. Então, de onde veio a madeira, ela pode ser proveniente das etapas anteriores, ou seja, lá do meu recebimento, lá no meu armazenamento no almoxarifado, mas também no próprio insumo. Então aqui, essa origem desse perigo, ela mudou um pouquinho. Pode ser do pallet, vamos supor, perfurou ali uma embalagem, a madeira foi parar lá dentro do produto, mas também pode ter vindo lá do meu fornecedor, de alguma etapa do processo dele, embaladinho lá na nossa embalagem do sal, tá bom? E aí, por exemplo, aqui, apesar de ser o mesmo perigo que nós já consideramos como lesão moderada, a nossa frequência, a nossa probabilidade está maior. Então avaliamos aí que a madeira pode aparecer no sal, pelo nosso histórico, por estudos, por outras bases que a gente considera. Não, esse perigo aqui, o histórico, a probabilidade é 3, de 2 a 5 vezes por ano. E aí a gente já teve aqui uma nota amarelinha. O que é amarelinho mesmo? Lembra? Essas coisas que são amarelas, gente, elas têm risco médio. Então, pela nossa análise de probabilidade, a nossa análise de risco, a gente classificou verdinho como risco baixo, amarelo como risco médio e o vermelho como risco alto. E aí, quando nós temos situações amarelinhas ou vermelhinhas, é o nosso sinal. Alguma coisa precisa de ser feita. Essa situação aqui não é aceitável. E aí, a gente tem que considerar a nossa medida de controle. Tem que ter uma medida de controle acarretada aí nessa revisar e melhorar. E aqui acontece uma situação legal. Vamos voltar aqui, que acabou que eu não arrastei e a gente não discutiu essa situação. Essa última coluna, ela é a medida de controle. Apesar desse perigo ser aceitável, nós temos aqui uma medida de controle relacionada. É aceitável, mas mesmo assim a gente está informando que tem uma instrução de trabalho que vai ensinar ali a abrir a abertura fazer essa abertura dessa embalagem. Então isso é muito válido. Independente do perigo ser aceitável, nós temos aqui uma instrução de trabalho que está ensinando como que abre essa embalagem de uma forma que não forneça risco à saúde do consumidor. E aqui já na peneira, gente, que nós temos o revisar e melhorar aqui, tanto para madeira quanto para metal, que também são provenientes das etapas anteriores, do próprio insumo e do equipamento. Aqui a gente tem um extra aí, além das etapas anteriores que nós falamos, de poder estar dentro do sal, a gente ainda tem o equipamento peneira. Vamos supor que esse equipamento aqui do peneiramento, essa peneira, ela é de metal, e aí ela, naquele trepidar ali, ela solta um parafuso. Então, além de tudo, a gente pode ter um metal da própria peneira, isso retido na tela, antes da tela, tá, gente? O que tiver, vamos supor, solta um parafuso depois da tela, aí a gente já tem que considerar isso em outra etapa. Mas a gente já vai exemplificar mais dessa forma. Então, aqui, o metal, ele também deu revisar e melhorar. O plástico deu como aceitável, porque aqui a gente tem um risco insignificativo, por mais que a probabilidade aumente a ocorrência. E pedras, que são provenientes do próprio insumo, e aí pode ter uma lesão moderada, e a gente caiu aqui no revisar e melhorar. Então aqui, a gente sabe que tem que revisar e melhorar, ou seja, qual é a medida de controle. Esse perigo, com essa lesão aqui de 9, 6 e 6, ele não é aceitável no nosso plano de segurança de alimentos.
Então, a gente precisa de ter uma medida de controle relacionada. Porém, nessa última coluna, que é qual é a medida de controle, a gente está informando que esta é a etapa de medida de controle. Ou seja, eu estou peneirando porque eu conheço os meus riscos, a gente viu isso lá na análise de matéria-prima. Depois pega as duas planilhas e compara para você ver. A gente já tinha levantado esse risco no sal. E aí a gente incluiu aqui uma etapa de controle. Lá na análise de matéria-prima, se você voltar, aqui também está rejeitado e a gente fala que isso vai ser controlado em uma etapa posterior e a etapa posterior é essa. Aqui nós temos uma medida de controle para o perigo físico levantado na matéria-prima sal, tá? E aí, essa etapa, essa medida de controle, ela é avaliada na minha classificação da medida de controle, que a gente já vai ver daqui a pouquinho, tá bom? Então, peneiramento de sal, transferência do sal para a caixa plástica, que aí a gente tem aqui o perigo físico levantado plástico, proveniente da própria caixa, que também vai ter um risco baixo, com a probabilidade baixa, e a gente tem aqui uma medida de controle relacionada. Então, se a caixa quebrar, o que é que nós temos que fazer? Trocar imediatamente a caixa em caso de quebra, está descrito no meu procedimento operacional, número tal. E pesagem do sal, metal, pode ser um perigo aí físico, que vai ser oriundo lá, pode ser oriundo da contaminação proveniente da pá utilizada para dosagem, uma pá tipo concha que a gente usa para pesar o sal, por exemplo, mas também é um risco aceitável. Nessa etapa não há medida de controle, perigo controlado em etapa posterior. E aqui a gente vai descrevendo o nosso plano de perigos. Então, nós começamos aí, demos uma introdução no sal, vamos continuar falando aí da nossa análise de perigos da etapa. Esse é um exemplo grande, tá, gente? Para a gente trabalhar muito em cima dessas características da análise de perigos. Então, vamos dar uma pausa aqui no nosso exemplo e a gente já volta com mais, continuando esse exemplo. Até lá, avalie a nossa aula.